professora? Então me manda de novo. Eu mandei de todas, tá? Eu vou te reencaminhar, você vai até ver o dia que eu enviei. Tá bom, deixa eu começar aqui. Depois a gente se fala melhor, antes de terminar aqui nosso contato virtual. Gente, boa noite. A gente tem aqui hoje a colaboração da Camila. Camila logo se apresenta, mas hoje a gente tem aí a última webconferência na forma de palestra, com temas que retrataram a nossa ideia de explorar aí o tema do desenvolvimento local e o turismo no meio rural, que é a disciplina que a gente está conduzindo nesse sistema remoto, nesse semestre. E fazendo uma ponte com o tema que a gente tratou na última webconferência, né? Identidades rurais, meio ambiente e turismo em comunidades quilombolas. Hoje a gente tem o desafio aí de se apropriar de conceitos e conhecimentos, olhando para esse universo do espaço rural com um olhar muito curioso e reflexivo sobre as terras indígenas, e isso no potencial agregador e formador aí de uma atividade a ser entendida como uma atividade que contribui ao desenvolvimento local, territorial. A Camila vai falar sobre isso. Eu queria fazer, então, só 2 lembretes. Nessas últimas webconferências, a gente tratou de identidades rurais. Hoje a gente vai entender um pouco do que é essa concepção de identidade a partir de um aspecto de uma cultura que não tem nada a ver com aquilo que a gente entende que é a cultura ocidental. Entretanto, esses grupos, né, que estão nessas localidades tão distintas, desde a zona costeira do Brasil até seguindo, né, que a gente conhece aí como a Cordilheira dos Andes, a gente vai ter muitas identidades, muitos territórios indígenas e muita biodiversidade, né, que foi um pouco do que a gente olhou lá na webconferência passada sobre o componente, o patrimônio ambiental, aqui mais próximo a onde eu estou, que é uma região do estado de São Paulo, indo para o sul. Por que eu estou levantando isso? Porque é uma continuidade, né, gente? No aspecto da exploração de uma atividade econômica sustentável, portanto, o turismo sustentável, seja ele qual atividade a gente quer focar, a gente tem a ideia da concepção daquilo que os objetivos do milênio, né, para a sustentabilidade, que a gente viu isso em aula, nos remete. Desde o fortalecimento das capacidades locais, então a gente também tem que observar essas identidades, que são identidades diferentes daquilo que a gente até hoje conhece ou tem contato, mas precisamos enxergar isso, a relação entre o aspecto dos seres humanos e a relação que tem direta com as questões ambientais. Estou chamando a atenção a isso porque a gente tem aí, nessas 2 últimas semanas, a triste revelação de um país pouco cuidadoso com as questões ambientais e os povos que têm a sobrevivência associada a essas questões. Isso eu estou falando das queimadas nas várias regiões do Brasil. E são regiões, inclusive, que para a gente que vai trabalhar com turismo, são regiões ricas para ser explorada, no sentido mais positivo da palavra exploração, para o desenvolvimento das atividades turísticas. Então, a gente precisa, tristemente, pensar que a gente não está fazendo zeladoria para o nosso patrimônio socioambiental. Então,
vamos ter isso em mente, que a gente está errando e a gente precisa entender melhor essas identidades, até para saber que a questão ambiental faz parte da conservação da vida humana. Então, dado esse contexto, eu queria dizer aí para Camila que, tirando aí as tristes realidades, a gente tem o desafio de formar gente bacana e com conhecimento, e que isso é uma alegria eu poder ter, né, uma profissional que atua nesse segmento e que vai compartilhar aí as suas experiências sobre essa tônica turismo em terras indígenas, antes do contexto dessa pandemia, e o que é que você, como técnica e profissional, tem pensado ou tem imaginado ser possível, assim que a gente passar esse caos pandêmico. Então, eu já abro a palavra a ti e agradeço demais sua participação. Com você, Camila. Boa noite, professora Kátia, todo mundo que está aí, é um prazer, agradeço bastante, assim, a oportunidade de poder conversar com uma turma, né, de turismo do Mato Grosso, né, meu nome é Camila, eu sou antropóloga de formação, fui trabalhar na Amazônia com povos indígenas em 2008, numa ONG chamada Instituto Socioambiental. Então, eu trabalhava em projetos numa região chamada Médio Rio Negro, uma região linda, maravilhosa, mas como muitas das cidades no interior do Amazonas, muito mal cuidadas, assim, com as populações com muito difícil acesso a coisas básicas, né? Como um posto de saúde, a precariedade das escolas, enfim, uma realidade muito difícil. E, basicamente, todas as comunidades indígenas, né? E nesse processo de trabalhar, né, com essas comunidades, algumas delas nessa região, que é uma região muito bonita e que tem um potencial turístico bem interessante, é conhecida como a principal região de turismo de pesca esportiva do país, né, e especialmente do Tucunaré, né, não sei se alguém gosta de pescar aí, talvez conheça, mas que acontece de uma maneira muito desordenada no geral, né, e aí essas comunidades que viviam essa realidade, inclusive, perdão, conhece o Célio? Acho que não, acho que foi um delay, mas você... Achei que ele era o pescador da turma. Só para a gente, geograficamente, você está falando de um local no estado do Amazonas, ok? Isso, no interior do Amazonas. E nessa região que já tinha, né, enfim, um potencial de turismo conhecido, mas muito desordenado, muitas comunidades indígenas viam constantemente, né, a invasão do seu território, porque, obviamente, essas áreas que são mais cuidadas, né, onde eles tentam, né, ter um uso mais sustentável, elas têm mais peixe. Logo, os pescadores buscam essas áreas mais preservadas, e isso acabava gerando vários impactos. Então, essas comunidades tinham a preocupação de ter uma iniciativa econômica organizada, coordenada por eles, né, que pudesse gerar renda, que pudesse gerar um emprego dentro do território para os jovens não saírem de lá, e que auxiliasse eles a, de certa maneira, botar ordem na casa, fazer vigilância, fazer uma proteção, para que eles pudessem, enfim, continuar vivendo ali com seus filhos e netos por muito tempo. Então, foi por conta disso, por conta de uma demanda daquela realidade, daquelas comunidades com as quais eu já trabalhava, que eu comecei a me aproximar do turismo, né? E comecei a aprender. Camila, que ano isso? 2013 já. Eu já estava trabalhando naquela região há muito tempo, e aí em 2013 a gente começou a pensar o que poderia ser um turismo de pesca esportiva em terra indígena, organizado e trazendo bons resultados, né? Porque o que também mais se conhece é o fato de uma empresa que chega de fora,
diz como ela quer fazer, oferece o que ela quer oferecer, e, na verdade, as comunidades acabam só prestando um serviço, e não sendo donas do negócio, parceiras do negócio, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente começou a pensar como que isso poderia funcionar de uma maneira diferente, como que poderia ser esse turismo indígena. E foi muito bom a Kátia perguntar, isso foi em 2013, então, parte desses processos, dessas iniciativas que foram organizadas no Rio Negro, elas foram muito importantes para sair essa normativa da FUNAI, que orienta sobre como deve ser a visitação em terras indígenas. Isso foi acontecer em julho de 2015, né, mais ou menos 2 anos depois. Já haviam outras iniciativas em outros lugares do Brasil, algumas organizadas também, mas não havia uma lei que dissesse como que aquilo deveria ser e que reconhecesse como uma atividade regular, né. Então, tem aí esse processo, né, que foi como eu vim parar, digamos assim, no turismo comunitário, né. E aí, eu não sei, assim, pensei em dividir um pouco com vocês. Eu conheci algumas regiões do Mato Grosso recentemente, trabalhando com comunidades do Mato Grosso, né, na organização de projetos de turismo dessas comunidades. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas eu não sei se vocês já viajaram, já foram turistas também pelo Mato Grosso, se já tiveram, enfim, experiências no estado de vocês, e se vocês conhecem, assim, se vocês têm essa visão sobre esse potencial turístico e especialmente o potencial do turismo em ambientes naturais no Mato Grosso, assim. Não sei se, de repente, alguém quer fazer algum comentário sobre isso, falar de alguma experiência, de algum lugar onde foi, aí no estado de vocês mesmo. Alguém? Bom, aqui em Nova Chavantina, o turismo... Tudo bem, Camila? Tudo Prazer, eu sou bem, Elvis, eu sou prazer. do campus de Nova Chavantina, no curso de turismo, mas eu vim de bem longe, do litoral norte de São Paulo, Ubatuba. Olha só. E lá em Ubatuba tem o turismo de base comunitária, com as comunidades caiçaras e quilombolas, já atuantes, já, Legal. indígena também. E aí vim aqui para Nova Chavantina, já visitei, eu acho que uma boa parte das cachoeiras aqui da cidade e também da Barra do Garça. E o que eu vejo, assim, na verdade, eles são proprietários de áreas particulares, que na sua grande maioria são de São Paulo também, compraram terras aqui no Mato Grosso. De fora, né? De fora. Só tem uma só cachoeira aqui, 2 cachoeiras aqui em Nova Chavantina, que eu sei que as pessoas são daqui mesmo, os pais eram proprietários e continua esse trabalho agora. Mas a grande maioria são pessoas de fora que deram a sorte de comprar terras com esse potencial e estão explorando agora. Mas turismo de base comunitária ainda não tem. Poxa, super obrigada pelo exemplo. E isso, alguém mais quer comentar alguma coisa também? Elitânia, curso de turismo também. Eu sou de Confresa, e aqui a gente tem a questão aqui em torno tem a cidade de Luciara e Santa Terezinha, que tem bases, tem aldeias indígenas, né, e aqui funciona muito a questão da temporada de praia, essas coisas. Só que aqui a gente vê que o turismo, ele ocorre de forma muito predatória, sabe? É tipo, as pessoas chegam e aí aí tem aquela semana ali que vai lá, participa, só que não tem a preocupação de preservar nada, sabe? As comunidades que vivem ao entorno do rio mesmo aqui, o Araguaia, elas meio que também não têm essa noção, sabe? Eles acham que o rio, a temporada de praia vai ser uma coisa assim para eles ganharem dinheiro e meio que não. E aí a gente vê a diferença assim mesmo na paisagem, sabe? Assim, eu fui em Santa Terezinha em 2015, aliás, 2013, quando eu fazia um curso de agronomia aqui pelo IFMT da minha cidade. E o rio estava de uma forma, e aí agora, em 2019,
eu voltei a ver, na verdade eu não fui, eu vi imagens e assim, os lugares que eu vi antes, hoje estão completamente diferentes. Os bancos de areia estão, o rio está muito, muito diferente. E eu vejo assim como uma forma muito predatória, assim, não tem aquela preocupação de preservação. Nem os próprios indígenas da região lá têm esse. Acho que porque eles não têm assim mesmo alguém que oriente, sabe? Esse é um desafio mesmo, Elitânia. Super obrigada aí pelo exemplo. Esse é um grande desafio, na verdade, para quase qualquer atividade econômica, né? Como é que você se organiza para desenvolver uma atividade que é claro que você tem o objetivo que ela gere renda, mas como é que você projeta isso ao longo do tempo para que esse resultado, enfim, continue por muito tempo, e não que você explore até acabar por 4, 5 anos, e depois você tenha que ir para outro lugar porque ele já era. É quase gafanhoto isso, assim. E de fato, é uma lógica exploratória, né, irresponsável. Hoje se fala muito nessa comparação de turismo responsável, né? Não só sustentável, mas responsável, né? Tem um entendimento importante da responsabilidade também do visitante que vai para um lugar, não só da comunidade, ou enfim, do destino que recebe, né? E aí eu vou aproveitar isso, assim, né, e talvez dividir com vocês uma coisa. Eu não tenho coragem de falar em oportunidade, porque é muito difícil a gente falar da pandemia como oportunidade. Mas o fato é que a pandemia trouxe uma reflexão sobre o turismo no mundo, né? E sobre os impactos do turismo, né? Foi o turismo que transformou uma epidemia no interior da China na maior pandemia da história do mundo. É a circulação de pessoas sem preparo, sem condições, né? Não é de hoje que estão alertando que era preciso se pensar medidas de controle sanitário, né? Já estava anunciado que a gente poderia viver isso, e, inclusive, também como consequência do desmatamento, do desequilíbrio dos habitats, né? Dessa coisa da comercialização dos animais, de você, enfim, tirar as coisas dos seus lugares de tal maneira que você faz surgir um vírus que nos afeta. Então, tem uma reflexão importante acontecendo sobre isso, e as pesquisas, enfim, no mundo todo, têm indicado, enfim, no mundo todo, e no próprio Ministério do Turismo, que quando publicou aquele selo turista protegido, o que nós vamos fazer para a retomada do turismo, eles também fizeram uma pesquisa no Brasil, e a grande maior parte das pessoas, quando pensavam em voltar a viajar, estavam pensando em ambientes naturais, em lugares abertos, sem aglomeração, com controle, buscando um certo contato com a natureza, né? Então, essa coisa da gente ficar isolado dentro de casa levou muitas pessoas a refletir sobre essa relação, sobre a relação que a gente tem com o nosso meio também. Então, por que eu brinquei que também não dá para dizer que é uma oportunidade? Mas o fato é que o estado do Mato Grosso, por exemplo, ele é reconhecido por ser um dos destinos no mundo com a maior diversidade de paisagens, assim, né? O Mato Grosso tem 3 biomas, né? Amazônia, Pantanal e Cerrado, né? Enfim, gostei do exemplo de vocês darem das cachoeiras, dos lugares bonitos, assim, o estado de vocês é maravilhoso, né? Então, se a gente olha para um mundo que está repensando o turismo e que está olhando como tendência para o turismo de natureza, isso é uma chance, se o Mato Grosso se estruturar bem, por exemplo, de você poder, pelo menos, recuperar, diversificar, né, melhorar a sua oferta turística e poder aproveitar essa busca das pessoas por esse tipo de experiência ou vivência. Então, né, esse é um ponto muito importante, que é entender o potencial, entender o que o mercado está buscando e tentar fazer daquilo uma oportunidade de negócio. E eu vi aqui, alguém comentou, deixa eu ver, por favor, fiquem à vontade, de repente, de mandar pergunta no chat ou alguma coisa assim, que aí a gente vai dialogando. A Carol comentou que ela já foi numa aldeia e ficou alguns dias lá, e ela tem 2 irmãos indígenas. Eu fiquei
curiosíssima. Se você puder me falar o nome da aldeia, se você sabe a etnia também, porque a ideia é a gente conversar sobre essas experiências nas aldeias e os desafios para essas experiências serem diferentes do que a Elitânia narrou para a gente, né? Que as próprias comunidades, né, numa ansiedade de poder fazer a atividade econômica ali acontecer, acabam explorando ela da única maneira que elas conhecem, que é como se faz na região. Então, se você não conhece uma outra forma de fazer, você vai fazer do mesmo jeito. Então, Professora, Ana está perguntando? boa noite, tudo bom? Olá, boa noite. Meu nome é Ana Paula. Eu gostaria de comentar algo a respeito. O meu trabalho de conclusão de curso é sobre turismo indígena. Inclusive, eu ia até fazer uma pesquisa de campo numa aldeia aqui próximo da nossa região, que é a aldeia Ripá, porque eu obtive informações de que a aldeia estava começando a trabalhar com turismo indígena por um colega meu de faculdade, Lemuel, que tem uma empresa aqui na cidade que é a Trilobos, que trabalha com turismo de natureza, sabe? Ele leva os turistas para vários lugares da região, tanto a aldeia quanto Cachoeira, a Serra do Roncador. E ele já foi várias vezes nessa aldeia, teve contato com cacique, com quem era responsável lá, né? E me passou algumas informações e eu ia fazer uma pesquisa lá. Eu não vou fazer mais por causa da pandemia, né? Meu trabalho vai virar bibliográfico, mas eu obtive muitas informações interessantes a respeito de lá. E uma delas é que a aldeia está começando a trabalhar com turismo, só que com um turismo sustentável. Tanto que até a energia elétrica que eles querem colocar na aldeia, eles vão esperar eles terem condições para colocar a energia solar. Porque eles já têm um entendimento de que a energia solar é uma energia limpa, né? Que não traz nenhuma degradação, né? Então, tudo que vai acontecer lá dentro da aldeia já acontece, né? Mas que eles pretendem agora evoluir esse turismo, vai ser de maneira sustentável. Eles não querem interferência do não índio, por exemplo. Em relação aos trechos e tudo mais, eles querem que apenas eles trabalhem dentro da própria aldeia, para que o lucro deles não vá para quem não é da etnia, por exemplo. A relação do não índio que eles têm em relação ao serviço é de um rapaz só que ajuda nessas relações. Ele tem um site e ele divulga, mas tudo que é feito dentro da aldeia é feito por eles, tudo é feito de maneira sustentável, eles se preocupam com a preservação do ambiente. Lá eles fazem trilha, mostram a vivência, vão nas cachoeiras, então é muito interessante. Eu gostei bastante de aprender um pouco mais a respeito disso. Legal, Ana, adorei que você contribuiu aí, nem sabia que o seu tema era tão legal do TCC. Deixa eu só pôr, desculpa a interferência, Camila, eu só queria pedir, assim, que a gente pudesse deixar as questões para o final da palestra, porque a gente já está com quase meia horinha e a Camila tem aí um desafio de nos compartilhar um monte de conhecimento. Então, eu vou pedir que as intervenções possam ser feitas, a Camila também gosta de prosear, mas que possam ser feitas ou no chat, depois eu me comprometo aqui de ler logo que a Camila terminar, e para a gente poder seguir, que senão a gente não consegue. Tá bom? Então, as questões, façam no chat, pessoal, e aí a gente lê, e aí ao final da colocação, das informações e contribuições da Camila, a gente abre para todo mundo. Obrigada. Com você, meu bem. Super obrigada. Que ótimo. Fiquei até curiosa. Até eu tô querendo fazer TCC aí. Mas, então, eu acho assim que eu queria trazer esse lembrete para vocês, né? Que o Mato Grosso tem um potencial muito grande para o turismo de natureza, para o turismo sustentável e para o turismo indígena, inclusive pela diversidade de etnias no estado, né? A Carol até comentou que o pessoal nasceu em Parabubu, que é uma aldeia chavante, se eu não me engano. Eu tenho uns amigos chavantes, inclusive os chavantes têm uma experiência de turismo pedagógico há muito tempo, com a Ambiental Turismo, que é uma operadora que leva escolas, principalmente de São Paulo, para ter experiência com comunidades, assim, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas parcerias e boas parcerias, porque boas parcerias são bem-vindas, né? Diferente de uma lógica de exploração
que a gente, enfim, todo mundo aí já conhece um pouco, né? Mas então, eu ia talvez compartilhar aqui agora com vocês a tela, se não der algum problema, não estiver funcionando, a Kátia talvez me ajuda, ou vocês escrevem no chat, tá, pessoal? Que aí a gente muda e, enfim, e tira a tela. Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês. Vamos lá. Eu também me embanando aqui nesse negócio, mas há de dar certo. Vocês estão vendo essa tela com... Tá abrindo, tá abrindo. Ok, estamos vendo, todo mundo. Então, tá. Esse é um site dessa organização onde eu trabalhei 10 anos, quando eu comecei a trabalhar no Rio Negro, no Amazonas. É um site muito interessante sobre qualquer questão sobre os povos indígenas do Brasil. É quase que uma enciclopédia virtual, e aqui a gente pode olhar algumas das etnias indígenas que existem no Brasil. São mais de 350 etnias, algumas delas casam entre si, compartilham ali um território, outras guerreiam entre si, e muitas ainda também estão lutando pelo reconhecimento do seu território. Eu queria só mostrar para vocês que, assim, se tem uma diversidade no Brasil, que tem um potencial muito grande para promover experiências únicas, autênticas, de turismo, são os territórios indígenas, né? Então, isso é um potencial quando a gente pensa que, quando as pessoas escolhem viajar para algum lugar, elas vão olhar essa motivação, e principalmente as pessoas que querem ter uma experiência comunitária, de vivência, de conhecer modos de vida. Não há nenhum outro lugar que tenha a diversidade que o Brasil tem, né? De povos, de paisagens, de culinária. Então, isso precisa urgentemente se tornar uma estratégia também econômica do país, né? A gente está perdendo aí uma oportunidade por enquanto, mas nunca é tarde de correr atrás, e as comunidades indígenas estão trazendo essa demanda para a gente refletir um pouco sobre ela. Mas eu estou deixando aqui essa ideia só para vocês, enfim, se inspirarem também, se interessarem para olhar um pouco mais para o turismo indígena. E eu acho que uma coisa interessante, deixa eu só tirar aqui a tela, ops, eu posso mostrar para só fazer esse lembrete. Essa é uma página bastante útil, né? Inclusive, tem os mapas das terras indígenas, talvez quem está aí trabalhando com TCC e queira aí traçar um perfil, né, dessa história do turismo em terra indígena, possa usar esse site. Esse site é um site que você coloca lá, Instituto Socioambiental, e vai aparecer o link, dá para navegar. Eu acho que em tempos de pandemia, a gente consegue ter aí mais tempo para navegar em bons sites na internet, e esse é um bom site, muito bem cuidado, com informações constantemente atualizadas, pessoal. Se vocês querem entender um pouco mais o que é esse universo, e aí só fazendo essa intervenção, Camila, no sentido de colaborar, a gente está aí com uma dificuldade muito grande nos próprios legisladores desse país de entender que os territórios indígenas são territórios de conservação de vida e que faz a gente ser diferente positivamente para o mundo, né? Não é só a Amazônia por seu pulmão, ou uma parte do pulmão para a humanidade, mas que a gente tem, como é o Mato Grosso, 14 povos indígenas, né? E, portanto, tem um patrimônio, né? E aí os alunos da professora Rafaela já sabem bastante sobre patrimônio. Esse é um patrimônio que só é possível ser mantido se esses povos estiverem vivos, né? Esse é uma riqueza que a gente tem que cuidar, em contraposição a um PL, que é um projeto de lei de exploração de mineração em terra indígena. Esse é uma forma de exploração impactante e que os indígenas, certamente, sem sombra de dúvida, não terão ganhos econômicos
porque isso é uma exploração do capital. Em contraposição, o turismo em terra indígena é uma possibilidade concreta, né, de enaltecer esse desenvolvimento local. Queria só fazer essa colocação. Ai, super obrigada, Kátia. Eu fiz aqui uma seleção só dos grupos indígenas do Mato Grosso, né? Enfim, dá para passear no site, se vocês se interessarem, como a professora falou. E é legal que, por cada povo, você pode olhar para o território e notícias relacionadas também a esses povos e esses territórios. E aí eu queria dividir com vocês um exemplo super interessante com os Halit Pareci, né, que é uma etnia bem próxima aí de vocês. Eles estão ali organizados e vivendo em 9 terras indígenas, entre os municípios de Campo Novo do Pareci, Tangará da Serra e Sapezal, majoritariamente, né? E eu tenho acompanhado um trabalho lá com eles para a estruturação do turismo. Aqui é o site, vocês estão vendo? Sim, sim. Tá. Esse é o site que a gente desenvolveu nesse trabalho junto com eles. Eu, né, prestei uma consultoria, né, fui contratada para uma consultoria por parceiros, organizações parceiras dos Halit Pareci, que tinham um projeto, um recurso para apoiar o desenvolvimento de iniciativas produtivas sustentáveis nas terras indígenas, né? Grande parte das ações que acontecem em comunidades, elas contam muito com esses projetos, essas oportunidades de editais, né? Teve agora uma chamada grande da Fundação Boticário, e está tendo agora também um edital da União Europeia, que são recursos para que organizações possam promover iniciativas inovadoras e sustentáveis. Enfim, então, nesse contexto, por conta desse projeto, a gente pôde ir lá fazer um monte de atividades e, entre elas, ter esse site desenvolvido para uma experiência, né, para uma expedição experimental com os Halit Pareci. Eu queria mostrar para vocês que a primeira coisa que aparece no site hoje é essa informação sobre a visitação suspensa, né? A FUNAI e o Ministério da Justiça publicaram uma portaria ainda em março, ou foi final de março, para proibir, né, qualquer visitação, qualquer atividade em terra indígena, para não correr o risco de levar a Covid-19 para dentro desses territórios. Diversas outras coisas deveriam ter sido feitas junto com isso, e não foram feitas. Não foram instaladas barreiras sanitárias, essas populações não receberam uma orientação adequada na língua, né, na sua forma, para poder se preparar. Geralmente, esses territórios têm uma condição de isolamento maior e mais difícil acesso à saúde. Então, são populações que, num momento como esse, ficam muito vulneráveis, né? Então, e aí eu quero dividir com vocês, por quê? Porque esse site, ele está trazendo uma estratégia de comunicação da experiência de turismo dos Halit. Então, ele é para ser bonito, ele é para deixar as pessoas com vontade de visitar, mas ele é também para orientar. Não dá para você pensar numa visitação em comunidade, seja ela indígena ou não, sem regras claras e orientação para esses visitantes, para que eles possam viver essa experiência respeitando, né, o lugar e a vida dessas comunidades. Então, vou fechar aqui o nosso aviso e passar rapidamente para mostrar para vocês a proposta, né, a narrativa, o argumento, para eles poderem conquistar os visitantes interessados em passar uma semana de imersão, cada viagem, podendo visitar 3 aldeias diferentes. Então, a ideia do encontro de mundos, né? Então, tem a história do mito de origem deles, né? Do buraco, né? Da ponte de pedra, né? Enfim, que ali é Campo Novo ainda, se eu não me engano. Então, o site apresenta um pouco das imagens, fala que é uma aventura genuinamente brasileira, né? A oportunidade de você fazer trilhas, paisagens, conhecer a cultura, visitar as cachoeiras lindíssimas. Esse é seu Narciso, fofíssimo, cacique da aldeia Quatro Cachoeiras, uma figura fantástica, assim, um sábio mesmo, e um grande visionário, que apostou na ideia de fazer uma visitação para gerar renda e promover a cultura do seu povo.
né? Então, aqui, com a aldeia de 4 cachoeiras, aqui tem as outras cachoeiras do território, né, de Utiariti, a Cachoeira do Formoso, Salto da Mulher, esse pessoal é da aldeia de Formoso. E aí, quando você chega aqui embaixo, tem um aviso novamente, que as próximas viagens, em decorrência da pandemia, parará, vai explicando por que parou, mas você tem a possibilidade de entrar e fazer a pré-inscrição para poder receber notícias do projeto. O que esse site estava anunciando? Ele estava anunciando 2 viagens, o roteiro 1 e o roteiro 2, aonde a gente ia realizar com eles uma experiência de imersão nas aldeias, aonde juntas elas iam oferecer uma programação de uma semana, e esses visitantes hospedados nas hates, que são as casas tradicionais, comendo a comida deles, que tem, né, os elementos mais tradicionais da cultura, mas também eles já incorporaram algumas receitas e hábitos também da alimentação regional do Mato Grosso, né, e aqui tem a explicação do que tem o roteiro, né, o investimento para participar dessa viagem de 7 dias, o que inclui, o que não inclui, né, e a possibilidade de se inscrever para poder participar. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos mais das aldeias, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês podem ler mais documentos sobre os Pareci. Eu recomendo esse vídeo que foi feito pelo Globo, pelo Esporte Espetacular, sobre Cabeça Ball. É maravilhoso, gravado na aldeia Formoso, foi feito em 2014, na época da Copa. E aqui estão os parceiros que se juntaram para apoiar os Rally de Pareci a desenhar esses roteiros de imersão e vivência na aldeia. Por quê? Porque hoje eles têm essa visita rápida que vocês comentaram. Alguém vai lá, paga, vai na cachoeira, vira uma coisa meio balneário, perde um pouco, às vezes, o controle da quantidade de pessoas, começa a prejudicar a trilha e fazer erosão, e, obviamente, começa a colocar em risco, porque você começa a ter uma chegada de pressão de pessoas para visitar a aldeia. Durante a pandemia, vários turistas tentaram entrar nas aldeias, mesmo sabendo que a visitação estava suspensa. Então, parte desse trabalho com os Rally de Pareci era para poder ajudá-los a formatar esse roteiro, onde eles iam oferecer muito mais serviços do que apenas entrar para ver uma cachoeira, ficar 2 horas e ir embora, mas oferecer uma experiência de vivência com eles, também envolvendo as cachoeiras, a paisagem, a comida, mas com isso, deixando um valor agregado infinitamente maior para a aldeia, né? Se você pensar que a proposta era ter um grupo de 10, 12 pessoas, que iriam custear, né, cada uma 2.400 o roteiro, isso pagava todas as despesas, e em 2 dias de trabalho, cada aldeia tinha uma renda aproximada de R$ 1.500. Então, parte desse recurso coletivo, para eles fazerem melhorias nas aldeias, e parte para remunerar as famílias. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre essa coisa do arranjo, da organização, e como que a normativa da FUNAI orienta sobre isso. Mas agora eu queria tentar mostrar para vocês um vídeo, e aí vocês me dizem se vai dar certo essa coisa do som, né? Se eu consigo compartilhar com o som. Enquanto você a gente está vendo. Ouvindo? Sim, ela está aberta. Só aumentar a tela, Camila. Tá ouvindo? Não. Então deixa eu fazer isso. Deixa eu só interromper aqui e tentar de novo. Só um minuto. Eu aprendi isso outro dia. Que na hora que eu for compartilhar, eu tenho que a tela inteira. Deixa eu tentar uma janela que eu acho que talvez funcione melhor. Uma janela. Ele não está me dando a opção de compartilhar o som, eu acho. Ele está... Mas... Vamos tentar, vamos ver. Vocês estão ouvindo, não? Não. A música é linda, mas tudo bem. Não. Espera lá, o som tá no máximo do vídeo. Mas eu acho que a gente pode ficar com a imagem, assim. Ok.
Você quer ir comentando? Tem essa chamada que convida para entrar no site, que é esse site que eu mostrei para vocês agora, e tem agora umas chamadas, assim, que dialogam com esse público que quer ter experiência com comunidade, né, o que é o turismo indígena, né, como que isso pode contribuir para a proteção desses territórios, né, para a preservação da cultura, e para os desafios dessas comunidades poderem continuar vivendo bem nos tempos de hoje, né. Aí foi uma última reunião com as lideranças das aldeias reunidas e os parceiros. Eu vou diminuir. Lindíssimo vídeo e o site também, viu? Super bonito, né? Muito bem cuidado, assim, lindíssimo. Camila, desde quando os Pareci estão atuando? Desde que... Não lembro se você falou. Tá, na verdade, assim, algumas aldeias, elas estão trabalhando com turismo há 10 anos, mais ou menos, de maneira isolada, digamos assim, né? Cada aldeia com a sua iniciativa e com a sua cachoeira. O desafio disso eu vou colocar aqui o link do vídeo no chat e o site também. Ótimo. Vocês, por favor, fiquem à vontade, assim, para navegar ali. Mas aí o que acontece? Era isso, era uma visitação na qual o retorno para eles, né, o resultado para eles era muito pequeno, porque, na verdade, o que eles ofereciam, em termos de estarem prontos, né, para serviços, era pouco. Tem uma aldeia que é mais experiente, que é a aldeia Oazari, do cacique Rony, que é uma figura fantástica, visionário mesmo, que se organizou muito e ele já realizava vivências, mas de passar o dia, né? Ele teve poucos interessados em dormir lá. E aí entra essa coisa de você buscar o público que você quer. Então, assim, o turismo, ele pode ser quase que qualquer coisa, inclusive uma coisa ruim. Então, um tanto desse trabalho com eles, porque hoje o público deles é o público muito local e regional ali, principalmente, né, pessoas da cidade e parentes que vêm visitar o pessoal da cidade, ou pessoas que vêm fazer negócio, né, ligadas ao agronegócio, e que querem dar um rolezinho no final de semana, tal, ver uma cachoeira, ou às vezes só no fim da tarde. Eles podem e devem continuar atendendo esse público. E talvez eles possam, inclusive, melhorar também os serviços e ter um melhor resultado com esse público. Mas para os objetivos maiores deles, para uma visão de negócio comunitário, ou de negócio mesmo, é muito pouco o resultado que isso dá e muito trabalho. Né? Você manter as trilhas limpas, a aldeia organizada, enfim, você está disponível para receber o visitante. Então, quando a gente for olhar, na maior parte dos casos, eles saíram no prejuízo. Né? As pessoas pagavam R$ 40 por pessoa, para poder ir lá, ver a cachoeira, ficar, tarará, tarará, e isso mal dava para você remunerar, e eles recebiam uma única pessoa, eles não tinham feito essa conta ainda de que, por exemplo, eu vou receber, mas vou receber no mínimo 4, porque juntando os R$ 40 de 4, eu consigo remunerar a pessoa que está fazendo esse trabalho, que está conduzindo, e ainda, talvez, usar esse dinheiro para manutenção, para uma melhoria da aldeia. Então, muito dessa conversa com eles foi trazer essa reflexão, para que eles possam melhorar e se organizar melhor para essa visitação mais rápida de contemplação, e para que eles pudessem realizar essa expedição experimental, conhecer outro público, outro perfil. São pessoas que querem ter uma experiência com a comunidade, que querem ter uma vivência, que querem comer a comida, que querem dormir na rede, dentro da rádio, que querem ouvir as histórias do povo. Então, esse público é um público que separa um período para viajar, né? E está disposto a pagar, especialmente se ele sabe que é um recurso que vai ter uma contribuição grande para aquela comunidade, para aquela aldeia se estruturar, melhorar a qualidade de vida, proteger o território de ameaças, porque se você tem uma atividade bacana que está mantendo todo mundo junto ali trabalhando e trazendo um resultado, você não vai estar suscetível, vulnerável às pressões para tirar uma madeira, né, as pressões para você, às vezes, fazer uma atividade de vender a caça e depois falta para comer. Então, pensar nessas iniciativas sustentáveis
para dar essa condição das comunidades, de fato, terem uma geração de renda com segurança e respeito ao coletivo, é uma forma de enfrentar essas pressões, invasões, né, que ameaçam esses territórios. Então, isso também é um ponto importante. Camila, eu gostaria só de ver se você, né, o que a gente observa disso, né, pessoal? Acho que você me corrija. A Camila está pontuando da perspectiva dos indígenas, né? Quanto que essa articulação e até esse grupo, né, ou os grupos que têm interesse em atuar com o turismo em seus territórios, precisam ter de consciência para decisões estratégicas, né? Um pouco nisso, então, da perspectiva da comunidade. Agora, a gente, como, né, futuros atuantes profissionais no turismo, precisa também enxergar que não é porque é uma cultura diferente, ou porque a gente reconhece pouco, né, daquilo que a gente acha que é limpo, que é de marca, ou que é o lugar que a gente pagaria para ver, né? No sentido do que? A gente não contesta quando a gente vai, pergunta uma pessoa, fui para Paris, né? A gente não pergunta o que ela foi fazer em Paris. Quando a gente está falando de um público que vai para um território indígena, a gente está levando pessoas para a casa de outras pessoas. Então, esse público precisa ser preparado. Então, a gente, como turismólogo, precisa fazer esse olhar para fora também, né? Só quanto a comunidade está apta a receber. Mas aquele turista também tem que ser preparado para tomar a decisão de querer mergulhar numa experiência que ele desconhece, né? De modo que ele seja orientado e também, de certa medida, capacitado para enxergar e não ver só o que é, para a gente, algo menos bonito, menos limpo, né? Acho que esse é o grande desafio, né, gente? A gente, quando vai atuar no turismo, também olhar no sentido de que essas pessoas precisam ser também capacitadas, o nosso público precisa ser capacitado para enxergar a riqueza que é o turismo junto a grupos indígenas. É isso que eu queria um pouco comentar, não sei como que você enxerga isso, Camila, até queria muito te ouvir. Olha, você trouxe uma perspectiva super importante, eu vou até aproveitar e compartilhar com vocês o Guia do Viajante Halit Pareci, né? Que é um documento, né, não vou poder circular para vocês ainda, porque é o guia dessas expedições que aconteceriam em maio, e obviamente ele vai ter ajustes, inclusive de datas, mas ele é um guia super importante para orientar esse visitante. Nessas experiências de turismo indígena, que nem eu falei para vocês que no site ali você clica para preencher um formulário de pré-inscrição, tem perguntas, né? E uma orientação sobre o entendimento de que você vai ter que respeitar as regras para estar numa terra indígena e também as regras que as comunidades definiram para a visitação. Não quer dizer que vai chegar lá e vai fazer o que quiser. Tem uma programação preparada. Essas pessoas se organizaram, elas se dividiram para que cada um faça o seu trabalho e apresente os seus conhecimentos. Elas tiveram cuidado de pensar os lugares bonitos e as experiências interessantes que o visitante vai ter, mas de cuidar também para que os visitantes não vão a lugar sagrado, para que eles não vão num lugar onde tem uma outra aldeia que não quer participar diretamente do direito dela da atividade. Então, esses respeitos são muito importantes. Então, essa preparação do visitante é chave. E quando se fala de uma experiência de imersão numa comunidade indígena, até para você chegar nesse público que quer ter uma experiência com comunidade, que quer ir para a Amazônia, às vezes pela primeira vez, essas pessoas buscam operadores e agências de confiança. Então, de uma forma ou de outra, e aí acho que foi a Ana Paula que trouxe um exemplo, é muito importante que a comunidade esteja à frente do negócio, né? Mas que ela também tenha bons parceiros, porque se ela não entrar para divulgação, para chegar no público,
o público também não vai chegar até ela. Se está numa experiência mais local, inicial ali, tudo bem, mas ao longo do tempo você precisa diversificar o seu público para você continuar rodando também a sua experiência. Então, existem muito bons parceiros de TBC, de turismo de base comunitária, e agências também. É claro que eles cobram por esse trabalho, mas eles cobram a parte deles, eles adicionam. Isso não é para tirar o valor e o lucro da comunidade. Então, também esse exercício de dialogar com a comunidade, para ela também entender essa parte de construção de preços, né? Quanto custa uma diária de trabalho aqui na região? Quanto que outros lugares que estão oferecendo turismo estão cobrando? Qual que é o meu preço justo? Como é que eu penso, dentro desse preço, a manutenção, né? Como é que eu penso um fundo de emergência, né? Vai que deu uma tempestade, derrubou o telhado do alojamento que vai hospedar as pessoas, elas vão chegar na semana que vem e a comunidade não tem R$1 para botar gasolina e tirar palha e reformar, e ela tem que cancelar o grupo inteiro. Então, assim, tem várias noções do plano de negócio, da construção ali do modelo de negócio, que é bem importante e que é claro que as comunidades precisam de boas parcerias até para aprender a transitar aí nessa parte do negócio. Nem todo mundo tem talento para isso, né? Quantas pessoas têm talento para abrir uma empresa, para ser o gestor de um negócio? Imagina como é que é isso para uma comunidade indígena. Então, também essa é uma questão que é importante de ser pensada e que os parceiros das comunidades devem promover também essa formação para eles. Então, uma comunidade bem preparada, estando à frente do seu negócio, entendendo como ele acontece, e tendo um visitante bem preparado, essa experiência tem um potencial transformador impressionante, porque essas pessoas vão poder vivenciar aquele modo de vida e conhecer uma outra relação com o ambiente. Elas vão entender por que os cuidados com a pesca são aqueles, por que o respeito com aquele lugar sagrado, quais são as histórias daquele lugar, né? Como que é esse conhecimento fantástico da roça, que é passado dos pais para os filhos, né? E nesse caso, nessas experiências, uma das questões super importantes é os jovens, né? É os jovens se interessarem, é os jovens poderem ter essa oportunidade de geração de renda na comunidade e deles poderem valorizar a sua cultura. Não achar que só o que é de fora, que é Cancún, que é maravilhoso. Assim, poder olhar para o seu entorno e perceber a riqueza que eles têm ali. E, obviamente, terem apoio e fomento para estruturar suas iniciativas e fazer a coisa acontecer. E o Elvis até botou uma pergunta aqui, eu vi, pulou, sobre a coisa de recursos. Já tem tempo que o governo tem desestruturado todo e qualquer tipo de atenção às populações indígenas. A FUNAI tem muita gente bacana tentando trabalhar lá e sofrendo muito com as faltas de condições de trabalho, mas, acima de tudo, não tem recurso. Então, que nem eu comentei, a possibilidade, por exemplo, de eu trabalhar com os Pareci foi porque a OPAN, que é parceira deles, junto com a TNC, conseguiram um recurso de um edital que era para promover iniciativas sustentáveis. Não lembro bem agora esse edital de onde e com isso a gente pôde custear as viagens, fazer formação, elaborar esse material. Eu vou só passar aqui rapidamente para vocês darem uma olhadinha na carinha do guia do visitante Alite, porque um bom material, um material de qualidade é fundamental. É com ele que você vai dialogar com o seu visitante. Vocês estão vendo ele aí? Está abrindo. Sim, está abrindo. Legal. Então tá, essa é uma versão para celular, né, com uma página, mas a gente tem uma versão que pode ser impressa também para ficar um livrinho bem bonito. Essa é a RAT. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho mais, só para vocês verem mais o visual do que não vai dar para ler o conteúdo, não é a ideia. E aqui vai apresentando e começa enfim, tem o sumário, né, um bem-vindo aos viajantes para eles começarem a se preparar, né, uma fala das lideranças sobre a importância do turismo, começa uma explicação sobre a viagem, né, sobre as experiências que vão acontecer, o que você vai poder fazer em cada aldeia, vai contando um pouco a história desse processo de formação deles e de formatação de uma vivência, né, maior e de mais qualidade, fala sobre o turismo em terras indígenas, né, e
turismo de base comunitária, que é essa ideia, não sei se vocês já tiveram alguma reflexão sobre isso, a grande diferença tem a ver com a comunidade, de fato, estar à frente do negócio, de ser uma experiência de troca, né, de ser uma experiência que promove a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento local, né? Então, a normativa da FUNAI determina que o turismo em terras indígenas tem que ser de base comunitária, né, que não tem a possibilidade de uma atividade em terra indígena acontecer de outra maneira que não seja na sua base comunitária de fato, né? E aqui vai apresentando um pouquinho, né? Aqui é a terra indígena, e essas aqui são as aldeias que vão ser percorridas pelo roteiro. Vai falar um pouco sobre o povo Halit, a história. Vou passar um pouco mais rápido, tá? Então, tem algumas fotos de 1900 antigamente, né? A linha do tempo, né? Do contato e do que aconteceu, a cultura, né? Seu Chiru aqui e o Lindomar são lideranças. Seu Narciso e Dona Inês, a esposa. Gente, eles são as criaturas mais fofas do planeta. É muito massa conversar com eles. Aqui vem falando um pouco sobre o território Halit, né, os destaques da cultura. Então, a ideia aqui era começar a dar exemplos. Aí fala das flautas sagradas, os rituais, da onça pintada, a roça, a caça, a coleta, as vestimentas, o artesanato, os grafismos, a pintura corporal. Uma solução fantástica que eles adotaram é que, assim, você não pode comprar um artesanato de pena, né? Proibido por lei, é considerado caça, né? Que você matou o bicho para vender. Então, eles criaram esse esquema onde você pode alugar a vestimenta e pagar pela pintura, tirar fotos, divar ali, brincando de Halit, parecia, e levar outras lembranças para casa, mas para poder ter essa experiência. Eu confesso que eu fiz isso, assim, eu tive muita dificuldade depois de devolver, porque é muito bacana ter essa experiência com eles. Aqui é o Cabeça Ball, enfim, gente, é um guia que vai preparando a pessoa para a experiência, vai introduzindo o povo Halit Pareci e apresenta um pouco de cada aldeia e o que cada aldeia oferece, tá? E aí, depois vai vir a parte mais, depois de seduzir e conquistar o visitante, tem aqui a programação detalhada do roteiro, né, dia a dia, incluídas as merendas e a preparativos e orientações. Então, aqui vai vir as dicas para você se preparar, o que levar, o que fazer, tem até um checklist, as regras gerais, né, sobre tirar foto, sobre não poder retirar plantas, pedra, nada do território, né, sobre as condições de cancelamento, se for necessário. Então, tem as orientações de segurança, sobre o grupo tem que levar na van de volta todo o lixo que, porventura, seja produzido ali, né, então tem todas as orientações e, no final, um mini dicionário com algumas palavras Halit e o link para poder saber mais sobre turismo indígena e para poder saber mais sobre o povo Halit. Então, assim, pensar em uma narrativa e uma identidade que apresente essas experiências para o público é muito importante, bem como uma orientação clara e de qualidade para que esse visitante se prepare para poder fazer essa viagem. Nesses roteiros, nessas expedições experimentais que a gente faz, que é meio que para testar, né? Então, todo mundo que se inscreveu e que confirmou interesse é entrevistado, então é conversado com essa pessoa. Às vezes a pessoa vai, por exemplo, lá no Rio Negro, que tem uma outra experiência com a qual eu trabalho, é um rio que é um mar, e as pessoas navegam durante todo o roteiro. Então, é importante saber se a pessoa sabe nadar. Se ela não sabe nadar, né, obviamente que ela vai ter colete o tempo todo, mas você precisa cuidar, que é a noção de gestão da segurança, do SGS, eu não sei se vocês já trabalharam com isso, que é o sistema de gestão de segurança, onde você analisa os riscos possíveis daquele roteiro e você se prepara para evitar, né, qualquer problema, né? Pode acontecer um acidente? Pode acontecer um acidente, mas você fez tudo o que você podia para evitar e você tem um plano de resgate pronto quando um problema acontecer. Essa também é outra noção que foi novidade para eles, é SGSI, que é Sistema de Gestão de Segurança e Impactos. Muito obrigada, pela assessoria. Estou lendo aqui o chat
colando de vocês. Mas é muito importante, por quê? Porque se as comunidades estão à frente do negócio, elas são responsáveis por qualquer coisa que acontecer com essas pessoas. Elas e seus operadores parceiros. Então, eles entenderem o que é isso e como eles podem se preparar é fundamental. As formações mais importantes que a gente faz quando está apoiando a estruturação de uma iniciativa comunitária em terra indígena tem a ver com a alimentação, que é boas práticas de higiene, mas e também para estimulá-los a trazer aqueles ingredientes esquecidos lá, que só a avó ainda usa, porque o resto tem vergonha de botar o pequi na mesa, enfim. Brincadeira, tá, gente? Mas, assim, isso acontece também, né? E também para que eles se preparem, né? Para diversificar o cardápio, para que cada aldeia possa ter, né, um prato diferente, para que essa experiência seja a experiência mais rica possível. Se todo mundo servir a mesma comida, já vai ficando um pouco cansativo. Então, esses olhares e esses cuidados para formatar o roteiro, eles vão muito no sentido de poder trazer o que tem de mais autêntico ali. O que as pessoas só vão conhecer com os Halit Pareci? O que as pessoas só vão conhecer com os Bororo, com os Chavante, com os Baré, com os Ticuna, com os povos indígenas do Oiapoque, né? Então, é isso que pode tornar esses roteiros um bom negócio para essas comunidades, porque se é bem feito, bem organizado e é autêntico, só você tem ele para oferecer, né? Cachoeira bonita tem em todo lugar, né? Umas mais, outras menos. Agora, uma cachoeira, que é um local sagrado de encontro de pajé, onde o seu Narciso vai contar como que aquele lugar aconteceu, como que os pais dele viveram ali, por que a história da cachoeira tem a ver com o grafismo que pinta no corpo. Então, isso é único, né? E esse é uma oportunidade de turismo sustentável que só o Brasil tem. E voltando àquela nossa fala inicial, especialmente o Mato Grosso, né? Porque imagina que às vezes alguém organizou uma viagem, eu tenho 20 dias de férias. Aí eu vou lá e eu quero passar 5 dias no Chavante, eu quero passar 5 dias nos Pareci, depois eu quero ir para a Chapada dos Guimarães. Então, isso também é uma coisa interessante de pensar na visão estratégica do Estado, do território, do município, né? Como é que você torna aquilo ali um destino interessante, que as pessoas vão querer ir para lá, porque elas têm várias opções de fazer. Isso é super interessante também, por quê? Porque você não fica meio que refém de só uma opção. Você tem várias, então você vai ter um público que vai querer vir para o turismo de pesca indígena, você vai ter um público que vai querer vir para o turismo cultural, você vai ter um público que vai querer vir para o turismo de aventura. Então, a possibilidade de você ter boas iniciativas organizadas e conversando entre si, elas se fortalecem. Se você tem cada aldeia fazendo sozinha, elas vão competir, aí um pega 3 turistas, o outro pega 3, ao invés de juntos, eles botarem 6 e fecharem um grupo que pagaria mais. Então, a ideia também é refletir muito sobre isso junto com as comunidades, trazer essa visão de negócio mesmo, né, para que essa iniciativa possa ir além. Eu vou... Fala, Kátia. Não, eu só ia lembrar aos meus alunos que isso tem a ver com os arranjos produtivos locais, né? A gente acabou tratando isso numa aula virtual. Isso que a Camila está trazendo traz um destaque para aquilo que eu vou ser competitivo, que é o diferente, que é a identidade daquele roteiro. E, ao mesmo tempo, eu faço arranjos. O que são os arranjos? São os negócios próximos que vão se fortalecendo, né? Cadeias curtas de produção, portanto, essa economia, né? Esse turismo comunitário, ele é como uma gotinha de água, ele vai fazendo várias ondas. Antes, eu queria só provocar aqui, aproveitando dessa fala sua, Camila, para pedir para a Jéssica, que é uma aluna, você está aí, Jéssica? Falar um pouco, ela fez essa experiência. Você está por aí, Jéssica? Oi, professora, estou sim. Você compartilha, assim, um pouquinho com a gente essa experiência que você teve, foi nos Pareci? Então, exatamente o que eu havia comentado, na hora que ela mostrou o vídeo das imagens das cachoeiras, né?
quando eu fui lá em Campo Novo dos Parecis, na cachoeira Utiariti, né? Se eu não me engano o nome, Isso, isso. já faz muito tempo, mas eu acho que eu tinha mais de 7 anos, isso atrás. E nós estávamos, primeiro nós fomos a trabalho em Campo Novo. E aí nós pedimos instruções sobre pontos turísticos, né, ao redor. E o pessoal do hotel indicou as cachoeiras, mas nenhuma agência para levar nós. Então nós fomos independente. E pedindo informação em cada barzinho, né, que tinha na estrada, outros restaurantes também. E aí o pessoal ia indicando. Aí não tinha na época, assim, a gente não teve informação desse turismo organizado, né? Então, por exemplo, cada ponte que a gente passava tinha um grupo de indígenas, aí cobrava uma taxa para atravessar, só para atravessar a ponte, R$ 50, para pegar uma balsa, mais R$ 50, até chegar na cachoeira. Então, assim, era dessa forma, era até uma época que tava tendo uns conflitos dos índios barrar as estradas, sabe? Então, era essa época. E aí foi dessa forma que a gente fez as visitas, mas nenhum contato direto, assim, para visitar a comunidade, somente as cachoeiras mesmo. Ah, excelente exemplo, Kátia, seu microfone está desligado. Desculpa, eu quis que ela compartilhasse para ver evolução, né? E ver também que a organização interna propiciou chegar a esse ponto hoje, né? Com um material que é um material tanto para dentro como para fora, né? Não só material físico, mas o material intelectual para gestão, né? E monitoramento dessa atividade que, como a Camila falou, é uma atividade que pode ser muito legal e pode ser muito danosa, né? Então, acho que bom que a coisa evoluiu, né, Jéssica? Obrigada do seu comportamento. Oi, meu bem. Isso aí envolve o diagnóstico. Antes tem que ter o diagnóstico para depois explorar o índio no turismo. Eu tenho contato com os índios chavantes aqui, eu sou de Campinápolis. Lá não é explorado porque não tem o diagnóstico. Ótimo. Primeiro tem que desenvolver o diagnóstico de todos os itens que eles podem oferecer. Muito legal, muito bom. Seguranças que tem índios hoje que estão explorando a droga, a bebida, e que não controla entre uns e outros, e isso aí envolve o diagnóstico, no meu ponto de vista. Ótimo, bem lembrado. Isso aí, Célia, obrigada da sua contribuição. Ai, gente, muito bom vocês terem essas questões, porque é muito isso. Aonde não tem organização, a coisa acontece de qualquer jeito, assim, e ela acaba tendo um impacto negativo, assim, né? E é um pouco isso, assim, essa questão, né, enfim, a gente tem isso geral, né, nas cidades, não só nas terras indígenas, a questão da bebida, da droga, enfim, e essa é uma das preocupações também, vou falar um pouquinho sobre a normativa da FUNAI, mas vou tentar não entrar em muitos detalhes, né, eu deixo links para vocês também poderem saber mais sobre isso depois, assim, posso compartilhar com a Kátia, na verdade, eu posso preparar uma série de links e passo depois organizadinho, onde vocês podem acessar esses materiais, de repente a Ana Paula faz o TCC dela virtual. Mas, aonde não existe oportunidade, aonde não existe perspectiva, né, aonde parece que mesmo você fazendo tudo certo, você não vai conseguir chegar lá na frente, é muito comum, né, que a bebida, a droga e outras questões, elas ganhem espaço. Por isso é tão importante promover iniciativas como essa. A Bruna fez uma pergunta ali, eu tenho um problema, né, Kátia? Eu vi a pergunta pular, daí eu já li, então eu já vou adiantar, sobre o trabalho das mulheres. E aí eu vou dividir com vocês esse exemplo interessante do Rio Negro lá, que é o meu rio, é onde eu, enfim, comecei essa história. A preocupação da Serras Guerreiras de Itapuruquara, que é esse projeto super bonito, já ganhou vários prêmios e tem só 3 anos que está acontecendo a visitação lá. Eles recebem 4, no máximo 6 grupos por ano, cada um com 10, 12 pessoas, então é super controlado. Eles se reúnem no começo do ano para aprovar o calendário, para escolher essas 6 datas, e aí eles estão com 2 parceiros, 2 empresas parceiras, uma para operar com barco-hotel, meio luxo o negócio ali,
mas para as pessoas que só viajam com conforto, um outro que a pessoa vai chegar em Manaus, vai pegar aquele barco regional, eu acho maravilhoso, viajar de rede, 2 dias, chegar em Santa Isabel do Rio Negro, entrar nos botes de alumínio, nas voadeiras da associação e fazer um roteiro de 1 semana, maravilhoso. São 5 refeições por dia, eu gosto muito de comer, então eu acho que eu também ajudei a influenciar essa parte. Então, mas a ideia é porque a grande preocupação dessas comunidades era a valorização da roça. Eles estavam muito preocupados que os jovens não colocavam mais roça, que eles estavam comendo mal, muito óleo, muito açúcar, muito sal da cidade, e eles queriam aproximar o jovem e também a oportunidade de gerar renda para as mulheres. Então, a partir do momento que visitar a roça e aprender esses conhecimentos, são conhecimentos muito sofisticados. É uma agricultura que começou a ser trabalhada há 4.000 anos. Né? Foram os povos indígenas do Rio Negro que inventaram a mandioca. A domesticação das plantas, até chegar essa mandioca, que depois você faz a farinha, faz beiju, faz goma, começou lá. Então, o sistema agrícola tradicional do Rio Negro é um patrimônio material da cultura brasileira. Eu pedi para você fazer essa pontuação. Repete. Isso. Então, assim, para vocês verem, assim, o turismo veio como uma ferramenta também de salvaguarda desse patrimônio, né? Então, como é que você faz para valorizar ele, para valorizar os produtos agrícolas, né? Servindo refeições num roteiro turístico, levando as pessoas para conhecer a roça. Então, assim, mais de 40% da renda direta desse roteiro é para as mulheres, porque são elas que fazem as refeições. E elas também que conduzem a visita na roça e conduzem trilhas também. Então, tem uma conversa também de pensar como é que você dá oportunidade para todo mundo. Então, são 6 viagens. Como é que você vai fazer o rodízio entre as famílias para que cada viagem um grupo participe e tenha uma renda direta e que em todas elas você tenha uma renda coletiva para reformar o centro comunitário, para reformar a escola, porque, Elvis, nem para isso, às vezes, o governo coloca dinheiro, e seria obrigado a. Mas, assim, só para dizer para vocês que essa é uma parte super interessante na hora de formatar, de ajustar um roteiro. Quais são os objetivos daquela comunidade? O que ela quer? Se ela quer só ganhar dinheiro, esquece. Não vai dar certo. Porque se você quer só ganhar dinheiro, você começa a trazer muita gente, e aí logo você causa os impactos que a Elitânia deu como exemplo, ou cada um quer cobrar o seu, como o exemplo que a Jéssica deu, e aí logo aquilo ali, quem vai, olha, gente, é horrível aquilo lá, é um caos, eu não volto e vou falar para meus amigos não irem também. Aí você afunda o seu negócio, né? Então, começar a pensar o que vai ser objeto dessa visitação a partir do que essas comunidades de fato têm de questão para melhorar a sua qualidade de vida, é uma boa estratégia, né? Porque, nesse caso, eles estavam muito preocupados em gerar renda e trabalho para os jovens, em gerar renda para as mulheres, em valorizar a roça, mas eles têm essas serras maravilhosas, uma paisagem de praias de rio, os antigos seringais, as danças, o artesanato maravilhoso. Então, foi se pensando um roteiro que trazia tudo isso, né? E fazia a participação ser proporcional de todas as comunidades e famílias. Depois do primeiro ano, os jovens, abriram roça. Eles viram nisso uma oportunidade real, uma perspectiva, né? E uma coisa de orgulho, né? Porque eles começaram a ver aquelas pessoas que vinham. Teve um cara da África que foi para esse roteiro, assim, né? Um cara dos Estados Unidos, mas a maior parte foi brasileiro. Mas essas pessoas vinham de fora e ficavam assim, meu Deus, essa é a melhor farinha da minha vida, meu Deus, o que é esse peixe? Então, eles começaram a olhar para aquilo assim e falaram assim, nossa, então a nossa comida é maravilhosa. Isso não é uma coisa. Isso é uma transformação muito grande. E, ao mesmo tempo, esses visitantes, eles passaram a conhecer uma outra relação com o lugar. Essas pessoas voltaram para casa transformadas. Elas nunca tinham visto crianças em comunidade. E uma criança cuidando da outra e participando. Essa noção de comunidade mesmo, de vida comunitária, né? E foi muito interessante, porque agora com a pandemia, com a suspensão da visitação e o impacto econômico para todo mundo, principalmente no turismo,
o que aconteceu? Esses visitantes, rapidamente, ao verem uma campanha de apoio às comunidades indígenas do Rio Negro, eles mobilizaram doações para essa campanha. Foi uma campanha grande que as organizações indígenas lá colocaram, e com esse recurso eles compraram cestas básicas para tentar manter as comunidades sem se deslocar para a cidade, para comprar sabão, café, isqueiro, né? Enfim, são bens necessários. E orientação, foram publicadas cartilhas na língua para orientar, e conseguiram também outras parcerias para montar umas enfermarias emergenciais. Mas para vocês verem, uma visitação autêntica, de experiência, que conecta o visitante com a comunidade, mantém esse vínculo. Então, veja só, num momento de crise como esse, os visitantes estavam lá, contribuindo e participando do que vai ser a recuperação dessas comunidades para o futuro. Se elas dependessem apenas do turismo, como é que elas iam estar agora? Desesperadas. Mas não, o turismo é uma atividade que traz uma complementação de renda importante, mas elas não se tornaram dependentes. Isso também é uma coisa fundamental, que a FUNAI vai avaliar. Por quê? Com essa normativa da FUNAI, as comunidades devem construir um plano de visitação. É super burocrático, tem que apresentar estratégia de gestão de resíduos, de segurança, de primeiros socorros, o plano de negócios, o roteiro, tarará, não é simples de fazer. E a FUNAI vai olhar para tudo aquilo para ver o seguinte: nossa, é a comunidade toda envolvida mesmo. Olha, são todas as comunidades do território, não é só uma família, não é só uma pessoa. Olha, eles estão preocupados, estão cuidando disso, da visitação, da orientação. Então, a FUNAI vai analisar esse plano de visitação e emitir uma anuência. Quer dizer que a FUNAI está de acordo, que aquela atividade está respeitando, é de base comunitária, é de interesse coletivo, e ela vai promover ali o desenvolvimento sustentável, né, daquele território. Então, tem essa parte importante, né, e que as comunidades precisam estar muito organizadas também para fazer isso, né, para poder começar a atividade. E... Deixa eu só fazer uma pontuação. Então, pessoal, Camila está falando de uma portaria, é uma portaria da FUNAI? 2000... É uma instrução normativa, a IN 3 de 2015. 2015. Essa instrução, que vamos pensar que tem força de regulamentação da atividade, tá? Não é uma lei, mas é o que regulamenta o exercício do turismo em terras indígenas. Entretanto, essa anuência significa que o órgão que tem aí a competência de zelar pelos grupos está de acordo, e os parâmetros de avaliação da FUNAI são parâmetros técnicos. Quem é que propõe isso? É a comunidade. Então, não adianta uma agência querer fazer turismo em terra indígena se a comunidade não tem interesse, né? Então, acho que esse é o grande mote que a gente precisa entender. E isso, gente, tem um respaldo que a Camila está trazendo para a gente, que vem de uma gestão do território, que isso está associado a uma política nacional de gestão ambiental em terras indígenas. Lá de 2010, acho que sim, PNGAT. Isso, gente, é uma... 2012. Oi? A PNGAT de 2012, perfeito. 12. Isso, gente, é uma política pública. Então, quando alguém perguntou, se a FUNAI, ela não é a mandatária de tem ou não tem turismo, né, em terra de indígena. Ela, por força dessa política nacional de gestão ambiental em terras indígenas, pensa ambiental, gente, com a força que tem esse conceito, que é o homem inserido. Então, o grupo indígena, seja ele qual for, ele tem uma relação devida com o seu território. Então, ambiental no sentido do homem integrado, tá? Não fica pensando só na plantinha, não. É gente mesmo. Isso tem um ordenamento de base legal. Então, a FUNAI olha para isso e faz uma instrução. Por quê? Né, técnicos como a Camila, né, que atuam com povos indígenas e na gestão desses territórios,
colaboram para poder esses grupos estarem articulados com demandas que são demandas do mundo moderno. Um exemplo, atividade turística. Aquela história que a gente precisa conhecer para respeitar, conhecer para valorizar, é um pouco isso que a Camila está trazendo. E alguém perguntou do papel das organizações públicas, né? Sempre menos do que deveriam, e o que tem levado fôlego a esses grupos no exercício do turismo é esse conhecimento, né, de outros grupos étnicos, né, como os franceses, em estar dispostos, né, e outros, estar dispostos, porque conheceram, porque tem interesse em conhecer essa diversidade que só tem nos povos indígenas, né, em específico na Amazônia brasileira. Então, acho que isso, gente, é um pouco da gente criar uma visão de todo, né, um pouco que a gente olhar para o território indígena como algo que não é só um instrumento de recurso econômico, mas é um instrumento de vida para esses grupos e dos quais faz aí para a gente a transformação, inclusive, de variedades, o caso da mandioca, que é um patrimônio imaterial. Então, acho que é um mergulho enorme a essa conversa em turismo terra indígena, e eu acho que isso feito com gente que conhece não só a estrutura técnica para implantar um roteiro, mas pessoas que têm, né, formação para entender essas grandes diferenças e que devem ser isso o produto que faz o turismo terra indígena ser crescente, que é um pouco isso que a Camila está falando e fazendo na sua prática profissional. Eu queria falar isso, gente, porque é um segmento... a Camila não é turismóloga. Ela não é turismóloga, ela é antropóloga. E a partir desses olhares, né, da compreensão, né, desses sujeitos, é possível ter outros profissionais atuando a ponto de fazer um roteiro que seja bom, sustentável e respeitoso, né? Acho que é um pouco isso, a gente materializar essa experiência possível, né, que a Camila está trazendo, com essa base, né, gente, que é a base da formação. Então, para que a gente estuda? Para a gente fazer coisa bacana, né? Não dá para a gente sair fazendo porque a gente acha que pode ser. Não, a gente não acha nada, a gente faz com propriedade, né? Acho que é importante, viu, Camila? Porque acho que é isso, com tanta desqualificação da universidade pública, por isso que a gente estuda, né, gente? Para a gente ajudar a formar produtos dessa qualidade aí que a Camila está nos compartilhando. É isso. Poxa, Kátia, super obrigada, assim. E eu fico pensando muito nisso, assim, quando a Kátia me chamou, assim, eu achei super interessante, né? Eu fui conhecer o Mato Grosso somente ano passado, quando eu comecei a fazer esse trabalho com os Halit Pareci, mas eu também estou fazendo um trabalho com os Kayapó, eu chego por Sinop, né, vou até Novo Progresso, no Pará, né, enfim, comecei a frequentar o estado de vocês e a conhecer muito mais o potencial do estado de vocês, e o Brasil precisa muito olhar para suas terras indígenas de outra maneira. Pelo amor de Deus, não como mais um lugar a ser explorado até acabar, né? Mas ao contrário, né? Reconhecer mesmo o valor único que esses territórios têm, o conhecimento dessas populações, o quanto isso pode agregar discussões e conhecimentos para a nossa melhoria de qualidade de vida, né? E que eles continuem preservando, né? Porque se eles não preservarem esse lugar, a gente não vai ter chuva para agricultura, enfim, um monte de outras coisas também. A gente também estamos aí desmatando e surgindo vírus. Então, assim, não é pouca coisa essas comunidades poderem viver bem, continuar a viver bem nesses territórios, cuidando deles, para que a gente também continue vivendo bem, na medida do possível, nas cidades, né? Então, eu acho que além desse ponto que é interessante, né, a gente está no meio de uma pandemia ainda, né, que a gente pouco entende, está todo mundo aprendendo ainda como que funciona essa Covid, e as visitações em terras indígenas estão suspensas, mas junto com essas comunidades a gente tem discutido muito
o que pode ser uma retomada, quando vai ser seguro haver uma retomada, e existem recomendações claras da OMS, da Organização Mundial da Saúde, do que você precisa ter estruturado no teu município, na tua região, para você sair na rua, né? Eu estou isolada em casa, eu saio para caminhar em horários alternativos, eu não vou à aglomeração, eu convivo com pessoas de grupo de risco, eu não posso correr o risco de me contaminar e levar doença para alguém que não é tão saudável quanto eu. Então, assim, é muita responsabilidade, né? E imagina, em comunidades indígenas, vocês talvez viram aí a gravidade que foi isso entre os Chavante, né? Que tem uma alimentação ruim, que em muito deixaram as suas roças, comem mal há algum tempo e são muito dependentes de comprar alimento na cidade. Por isso também eles ficaram muito mais expostos. E como a maior parte dos territórios indígenas, zero acesso a atendimento de saúde, né? Então foram as organizações não governamentais, as chamadas ONGs, as organizações indígenas, as organizações indigenistas, as organizações como Médicos Sem Fronteiras, que se uniram para instalar unidades de enfermaria especiais nas terras indígenas, para tratar essas pessoas com concentradores de oxigênio, porque nem respirador se conseguiu, para que esses indígenas não morressem, e mesmo assim muitos morreram. Então, como é que você vai abrir a visitação para esse território com essa ausência de estrutura? Então, as recomendações da OMS são muito claras, tem que estruturar para você poder identificar e tratar os casos, né? Você precisa saber se aquela pessoa está com sintoma, testar e ter um resultado e poder tratá-lo, né? Não dá para você não saber se a pessoa tem a Covid, e a gente tem vivido isso aqui em Brasília mesmo, não tem teste. Quem pode pagar, vai lá e faz, assim, mas é muito difícil. Então, tem aí uma série de orientações para você poder retomar qualquer atividade econômica, e é uma tarefa de casa que os governos tinham que ter feito, pouco fizeram, todos eles, né? E só para dar um exemplo para vocês da gravidade disso, foi feito um estudo. E o exemplo do Amazonas, vocês lembram que o Amazonas foi o primeiro estado a entrar em colapso? O Amazonas, aquele estado gigantesco, com mais de 60 municípios, só tem UTI em Manaus. Não existe UTI em nenhum outro lugar. Então, são regiões que você leva 5 dias de barco para chegar em Manaus, ou um voo de 3 horas. Então, virou a festa da UTI aérea, né? E muita corrupção rolando também. E zero estruturação. O governo do estado não instalou estruturas de atendimento nas outras cidades, e até hoje, se for viver uma segunda onda, vai entrar em colapso de novo. A estimativa é que existem 195 mil indígenas no estado do Amazonas, fora de Manaus, né, nas terras indígenas, e imagine que no Amazonas, esses 195 mil indígenas, se eles precisarem de um atendimento de saúde, de uma UTI, só em Manaus. Então, como é que você vai abrir para visitação para esses territórios? Então, assim, cada lugar, cada contexto tem a sua realidade, então tem que ser feita uma avaliação muito cuidadosa da estrutura de saúde que existe, né? Vocês lembram? Quem recebe o visitante é responsável por ele. Aconteça o que acontecer com ele, eu tenho que ser capaz de levar ele para um atendimento de saúde. Se eu não tenho leitos, como é que eu vou receber essa pessoa e dizer para ela que ela está segura de vir para cá? Então, isso no turismo é crucial, né? Os processos que alguém pode responder por não garantir isso são grandes, assim. Então, quem está voltando a operar, mesmo durante a pandemia, também está correndo um certo risco. Isso em qualquer contexto. Mas em comunidades, né? O visitante, às vezes, tem dinheiro para ir lá pagar um plano de saúde, fazer alguma coisa. As comunidades, não. Elas vão ficar lá esperando um atendimento. Então, esse é um ponto importante, mas, ao mesmo tempo, é muito importante considerar que se essas atividades geram renda e são importantes para essas comunidades, é preciso pensar também como que vai se promover essa possibilidade. Então, é muito importante que os municípios também, que têm esses destinos turísticos e que, obviamente, ganham, porque o visitante come no restaurante, dorme no hotel, também consome no município, traz renda para o município, que eles olhem para a condição desses territórios e apoiem esses territórios, né, para que o turismo continue sendo uma fonte econômica para aquela região. Então, esse é um ponto importante, e é nesse ponto que as comunidades também estão refletindo em como é que elas vão fazer para uma retomada segura, lembrando que na perspectiva do visitante,
eu quero ir para um lugar seguro, eu quero ir para um lugar onde eu tenho atendimento, eu quero ir para um lugar onde eu sei que as pessoas estão se cuidando e que se eu precisar, alguém vai cuidar de mim. Eu não vou querer ir para um lugar onde está todo mundo pegando Covid, onde tem gente morrendo. Então, esse também é um cuidado muito importante e que vai ser um desafio para estados como o Amazonas, que não fizeram o dever de casa. Eu queria só, por último, mostrar rapidamente a cara de 2 sites para vocês, e eu passo o link, só para vocês verem essas experiências do Rio Negro, a carinha delas, e eu vou deixar o link aqui, vocês podem navegar depois. Vocês estão vendo aqui o site? Sim, tá abrindo. Ferreira. Sim. Foi? Tá, Então, tá completando. esse Sim. é o site dessa iniciativa que eu comentei para vocês lá do Rio Negro, que ganhou vários prêmios, assim, por sua autenticidade, pela qualidade da experiência mesmo, com toda a simplicidade, eles fazem um roteiro de excelência, né? Então, são 8 etnias, né? São próximos à cidade, falam português, falam a língua também, mas eles podem dialogar diretamente com o visitante, que também é uma coisa interessante. Então, depois vocês dão uma passeada aqui no site. Eu vou só descer até aqui embaixo para vocês saberem que tem aqui, ó, o link. Aqui no final, aqui estão as fotos das comunidades nas expedições preparatórias que a gente fez, né? E aqui embaixo, ó, tem um mapa da região do Rio Negro lá, tá? E tem o link de uma série especial que foi feita por uma equipe de reportagem da Band, que a gente conseguiu levar para fazer o roteiro e, enfim, ajudar a contar essa história. São 3 links, né? Porque foram 3 dias que eles fizeram a reportagem, é super bonito. E dá para vocês verem tanto a simplicidade quanto a verdade e sofisticação dessa experiência. É muito bacana. E a forma como eles conduzem, o domínio que eles têm, assim, parece que eles sempre fizeram turismo. E, por último, eu queria só deixar o link dessa empresa. É uma empresa brasileira, mas que trabalha com público estrangeiro, principalmente, de turismo de pesca esportiva. Essa empresa é parceira da primeira iniciativa que a gente começou a trabalhar lá no Rio Marié, em 2013, antes da normativa da FUNAI, e eles também são parceiros dos Caiapó, em Quendiano, uma comunidade no Pará. E assim, um luxo, é um barco-hotel maravilhoso, aqui é o quarto, não sei se vocês conseguem ver. Sim. Para um público que tem dinheiro, um público também ganha em dólar, né, o pessoal lá, então também eles têm outra condição. Mas geralmente são senhores mais velhos que trabalharam a vida inteira, se aposentaram e hoje viajam para pescar. Então eles estão indo atrás do tucunaré, né, dos tucunarés gigantes. E esse projeto é super interessante porque, assim, é uma área de 15 comunidades, as 15 comunidades participam, o benefício coletivo é partilhado entre todas elas. Todo final da temporada tem uma avaliação para prestação de contas, isso é fundamental. Você combina como é que vai ser, você opera, depois você junta e avalia. E você tem que ter recurso pensado no pacote para fazer isso. Às vezes, você juntar comunidades numa reunião, só o combustível de deslocamento e tudo mais, são encontros caros. Então, você está fazendo uma iniciativa de base comunitária, você tem que permitir que essa base se encontre, converse, faça ajustes, faça melhorias, esteja todo mundo sabendo o que está acontecendo para não ter confusão, nem disse-me-disse. Então, só para dividir com vocês que o turismo de pesca é super organizado, com um anzol, o IBAMA faz um monitoramento junto com essas comunidades, o recurso dessa expedição do IBAMA também está no pacote do turista. Então, assim, como é que você constrói o pacote, o produto, pensando na vigilância, no monitoramento, na avaliação e na remuneração de quem trabalhou. Não é toda empresa que está disposta a trabalhar com comunidade e a lucrar menos para garantir que a comunidade também lucre. Então, é nessa hora que procurar bons parceiros é fundamental. E a comunidade saber, tá ali se formando e entendendo como é que o negócio funciona, para que ela possa ali dialogar com seu parceiro também e, aos poucos, tomando mais e mais à frente, né? Porque a ideia é que você vá aprender fazendo, né? Então, existem
existem várias formas de explorar de maneira sustentável o turismo, e uma oportunidade mesmo para que os municípios e as regiões olhem para os territórios indígenas como um aliado do desenvolvimento local, e não o contrário, né? Existem várias formas de você promover a economia, fazer circular dinheiro, trazer qualidade de vida para um lugar, né? E se você faz isso de maneira organizada, com todo mundo tendo o seu trabalho, todo mundo tendo a sua parte, todo mundo ganhando um pouquinho, tá todo mundo participando, não é só um ou outro, ou principalmente de fora, né? Vem, traz os turistas e a renda vai junto, né? Não fica no lugar. Então, tentar olhar para o turismo indígena, né, de base comunitária e como uma ferramenta para o desenvolvimento local, né, para o fortalecimento das iniciativas e do destino, né, do município, da região ser conhecida também, ela é uma estratégia super interessante, e que eu aprendi, né, com os parentes, com as comunidades indígenas, que pode ser muito especial, né, que pode ser realmente uma forma de mudar essa relação e deles estarem aí, né, contribuindo com a economia e apresentando a riqueza que eles têm, a cultura, e a gente tendo o privilégio de poder viver, enfim, e ter essas experiências. Mas eu acho que eu falei demais da conta. De forma alguma. Né? Excelente, Camila. Eu acho que... Está aqui, tá? Oi? Eu vou deixar o link desses dois sites aqui. Por favor. Eu queria, antes de fazer aí os agradecimentos, enfim, queria ver, assim, objetivamente, viu, gente, com relação a essa linda apresentação, né, de resultados e de desafios que a Camila nos trouxe dentro desse contexto tão amplo que é o turismo em terras indígenas. Se vocês têm alguma questão, se vocês... Mas, assim, focado nessa perspectiva aí dos elementos que ela trouxe, o que ficou, o que acho que gostaria que ela falasse um pouco mais. Queria que vocês tivessem aí, esses últimos momentos, a liberdade de se expressarem. Fiquem à vontade de abrir o microfone e aproveitar aí a experiência da Camila. Prof. Eu, Jéssica, de novo. Eu queria fazer um breve relato, pegando de tudo um pouco, de que a nossa turma, semestre retrasado, nós tivemos uma experiência de aula campo com a professora ela é antropóloga também, de turismo e lazer, e até assim, na proposta de trabalho para a turma era fazer uma aula campo num lugar, numa aldeia indígena ou não aldeia indígena. E a turma, claro, não queria ir para a aldeia, porque ainda assim, tinha um certo preconceito ainda, né, vamos dizer. Aí teve outra preferência, mas aí a professora falou, não, vou preparar vocês. Aí ela trabalhou umas 2 semanas antes da gente ir com material, introduzindo, falando da história, da cultura, né? E depois levou nós para essa aldeia, que é aqui, perto de Chavantina, uns 37 quilômetros. Eu não me lembro o nome da aldeia. E lá, chegando lá, surpreendidos. Os índios nos receberam, eles não trabalham com turismo ainda, justamente porque eles não têm esse apoio. Em troca, eles pediram apenas que nós levássemos pão, doce para as crianças e roupa, né? E lá eles nos receberam, nos pintaram, né, com a cúrcuma lá, né? E eles mesmos, e aí a gente pedia assim se poderia tirar foto, né? Eles falavam, por favor, tirem fotos, divulguem, convidem as pessoas para vir, né? E fazendo esse convite para ressaltar a cultura deles e até compartilhar um momento de sagrado deles lá da corrida da tora, né? E aí tem até um momento assim, que aí as mulheres, até propriamente as mulheres da aldeia e nós turistas, podia ir até um certo ponto dentro da mata para pegar a tora.
E aí a gente ficava e os homens que iam lá nesse lugar sagrado pegar, os homens turistas e da aldeia também, né? E depois vinham correndo, aí a gente se encontrava e fazia. Então, eles assim super abertos mesmo para trabalhar isso, essa imersão. E aí depois o resultado foi ótimo. Toda a turma adorou, foi sensacional, fizemos dança com toda a aldeia lá. Então, assim, realmente é uma experiência que transformou a nossa turma, o nosso olhar para o turismo indígena, e é isso. E eu acho que esse apoio mesmo, que nem a Camila falou, eles precisam mesmo, eles querem muito, e tanto para olhar para os cuidados que eles precisam, né? De saúde, de educação e também de quebrar essas barreiras que nós não índio temos, né? Ainda com eles, querendo ou não. É isso. Ah, você sempre traz coisas muito legais, Jéssica. Acho que foi com a professora Amanda, né? Vocês foram? Isso, exatamente. Uhum. Ali, eu não lembro o nome da aldeia, mas é sentido Lagoa. Você lembra, Rafa, o nome da aldeia? Não lembro o nome da aldeia. Nós estávamos presentes esse dia, né? Foi a mesma ocasião? Foi aquela que eles pintaram o corpo, teve a corrida da tora. Perfeito. Foi no mesmo dia. Não Avante, não? A Amanda é minha amiga. Esse mundo é muito pequeno. Que bom. Tem alguém que perguntou alguma coisa? Acho que você já respondeu, né, Camila? Eu respondi ali e talvez botar aqui o link de uma notícia sobre um processo de ordenamento da pesca e de estruturação do turismo de pesca lá no Rio Negro. Gente, uma batalha. Mas é interessante só, caso vocês queiram conhecer, assim, toda essa coisa de fazer o plano de manejo, de estudar, de ver como é que a atividade pode acontecer. Da mesma forma que você pode ter um ecoturismo terrível e predatório, você pode ter um ecoturismo de base comunitária bem estruturado, né? O mesmo vale para a pesca esportiva, o mesmo vale para qualquer segmento turístico, né? Você pode fazer ele de qualquer jeito ou você pode fazer ele realmente com responsabilidade. Aí eu vou deixar esse link que fala um pouco da estruturação do turismo de pesca e deixar o link de um videozinho, pensando um pouco, né, nessa fala da Jéssica e de outros comentários que vocês fizeram sobre essa questão do preconceito, né? Então, essas experiências em terra indígena, elas têm um trabalho muito importante também de ajudar a gente a desfazer esse preconceito. Nós somos muito ignorantes em relação às comunidades indígenas, assim, a gente não tem, infelizmente, a oportunidade ao longo da vida educacional de ter essa relação. Então, é um pouco a visão também dessas comunidades de poder fazer essa troca e poder se apresentar de outra maneira para a população, se conectar. Então, eu vou deixar esse videozinho, que é uma campanha super bonita, que chama Menos Preconceito, Mais Índio. É um videozinho de 1 minuto e 30, para vocês verem em outra oportunidade, porque fala um pouco disso, né? Ah lá, tem celular, não é mais índio. Perfeito. Ah lá, vamos parar e vamos tentar olhar para isso diferente, né? Então, é um pouco isso, assim, né? Eu, pelo menos, comecei a vivenciar o turismo de outra maneira, né, trabalhando com as comunidades indígenas e com a proposta deles do que fazer desse turismo, assim. É bem bacana. E quem sabe, né, dessa turma aí não vai sair um pessoal a fim de ser parceiro, de trabalhar com essas comunidades, né, de, sei lá, posicionar Nova Chavantina, Barra do Garças, Campo Novo, de outra maneira no cenário do turismo internacional, né, e olhar para esses territórios como, tipo, vem cá, meu parente, vamos fazer nossa cidade ter um lugar melhor para todos nós, né, assim, pelo menos eu tenho essa esperança. E eu acho, né, Camila, que um exercício que a gente tem de fazer essas ideias em algum momento se tornar possível, mesmo que talvez não seja pela gente, mas é na elaboração dos TCCs. Eu fiquei muito feliz de saber que tem gente
buscando fazer o seu trabalho de conclusão de curso voltado a essas temáticas, né? O material TCC é um material que serve para abrir caminhos e possibilidades, né? Para ser aí, talvez, algo nesse sentido que a Camila está falando, né? De arranjos produtivos, de roteiros. O papel de vocês, quanto estudantes, é pensar possibilidades para que a gente, né, sociedade, possa saber por onde começar. Então, acho que, e eu já vou fazer aí a propaganda, que aqueles que tiverem interesse, acho que uma boa co-orientadora seria a Camila, para essas temáticas de turismo em terra indígena. Bom, já foi, agora já era. Depois, se tiver interesse, os interessados, aí eu passo o e-mail dela, mas, assim, aqueles que tiverem, de fato, interesse. Agora, eu quero encaminhar para os finalmente. Alguém mais tem alguma questão para a Camila? Pessoal, ainda está vivo a turma ou já foram jantar? Sim. Eu estou aqui, professora, eu estou aqui. Tá bom. Alguém tem questão, pessoal? Se ninguém tem questão, não? Ninguém? Certeza? Professora Rafaela, se quiser aí falar alguma coisa, fica à vontade. Se ninguém tem questões, deixa eu ver se alguém tem questão. Não? Eu vou partir para os agradecimentos. Camila, primeiro, assim, foi muito proveitoso e de uma leveza, e ver toda a sua... todo o seu cuidado em trazer esse tema para a gente, com coisas tão práticas, né, e com desafios. Foi uma aula, assim, que eu nem vi que passaram quase 2 horas. Eu quero só agradecer demais, viu, porque eu acho que essa é a ideia, né, é isso que a gente transforma. E a gente fazendo bons profissionais, né, fazendo com que as ideias possam ser amadurecidas no campo acadêmico, né, a partir de experiências práticas, que a gente possa ter um olhar para dentro, né, aquela ideia de que a universidade tem que produzir para fora, mas a gente também tem que ser multifocal, a gente tem que ver o que né, esses grupos estão produzindo e a gente se apropriar para colaborar, para fazer crescer. Então, eu agradeço demais a sua contribuição, todo o seu mérito de ver aí trabalhos. Eu conheço a Camila só de ouvir que ela trabalhou onde eu trabalhei, e essa história do turismo no Rio Negro é algo assim, honrosamente ela tem que mesmo falar, que acho que tem muito tempo, muita gente trabalhou e tem aí um sólido projeto de roteiro turístico, né? Não é massa, viu, gente? Não é turismo de sol e praia, não. É turismo que capta recurso para dentro, e é um turismo que quem quer conhecer tem que pagar. Acho que esse é o desafio, né? É isso nos Estados Unidos, quando a gente vai ver os índios americanos, é isso no Chile, e tem que ser aqui no Brasil a mesma coisa. A gente quer ver coisas belas e bonitas, a gente tem que pagar o preço, né? Porque não dá para ser qualquer coisa, né? Eu acho que essa contribuição sua, para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedora, viu? Agradeço demais. Nossa, Cássio, eu que agradeço, e a vocês todos, assim, e pelas perguntas também, assim, eu acho que trouxeram pontos bem interessantes, assim, fico super feliz, e achei muito chique isso. Se alguém quiser seguir dialogando, assim, por favor, passa meu e-mail, e vamos aí, vamos fazer o turismo indígena no Brasil ser uma coisa, assim, conhecida, respeitada, linda, maravilhosa, assim, eu acho que todos nós merecemos. Valeu, muito obrigada. Obrigada eu. Gente, vamos, assim, saudar um tchau aí caloroso para a Camila, e eu quero que meus alunos fiquem 5 minutinhos para os recadinhos. Camila, um beijo enorme. Valeu, obrigada. A gente segue. Muito bom para vocês.
Boa noite, Camila. Fica com Deus. Boa Boa noite, Camila. Obrigada. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Obrigada. Foi ótimo. Valeu, gente. Tudo de bom pra você. Tô indo. Foi bom. Tchau. Noite, Camila. Valeu. É ótimo ouvir a voz de vocês. A gente não vê. Até, gente. Tudo de bom. Obrigada, querido. Um beijão. Gente, quem está aí da turma ainda, só lembretes, por favor. Lembrando que a gente tem o início dos seminários agora no sábado, iniciamos às 15 horas. Eu peço que vocês realmente tenham aí esse compromisso de horário, tá? Porque a gente vai tentar aí fazer pelo menos 3 apresentações no sábado, e a gente tem, assim, pelo menos meia hora para cada um, estourando 40 minutos, tá? Então, é isso que eu queria, que vocês tivessem essa disposição de apresentar algo que vocês se sintam orgulhados, né? E que a gente possa aprender aí com cada um dos grupos sobre as regiões do território nacional, olhando aí para o turismo no espaço rural, tá bom? E agradecê-los, e não esqueçam de mandar também a última resenha até dia 15. Tá bom, gente? E é isso, meus queridos. Qual a resenha? A última resenha. Não é o exercício, não as perguntas, não? Tem uma outra resenha para as perguntas? É esse. Resenha como está na avaliação, mas são as questões, questões, tá? Essa aí mesmo, Nazé. Obrigada, professora. Não por isso. Obrigada, Elvis. Alguém mais, gente? Gente, as avaliações vão cumprir prazos, tá? Então, por favor, não deixem de mandar até o dia 15 essa última atividade, que eu estou chamando de resenha, mas são as questões interpretativas, as 5, e que vocês possam ter aí fôlego e criatividade para as apresentações. As apresentações são em PowerPoint aqui na forma do Meet. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um link para vocês e a gente vai, os grupos vão apresentando aqui da mesma forma que os palestrantes têm feito, tá bom? Então, eu gero um link, no sábado a gente se encontra 15 horas e a gente sorteia aí quem começa. Alguma questão, meus queridos? Professora, eu vou perguntar uma para a senhora. Pois não, Luanda. Professora, a resenha é para fazer em forma de texto ou eu posso colocar número 1 e responder? Não, como aqui são questões, né? Eu estou chamando de resenha, mas eu transformei isso em questões interpretativas. Eu mandei um roteirinho, lembra, Luanda? Tem lá um roteiro das questões. Aí precisa trabalhar as questões a responder conforme eu pedi, tentando buscar a informação pelas palavras de vocês, enfim. Mas é responder mesmo, não precisa fazer textual, pode responder na forma de questões mesmo. Ah, entendi. Obrigada, hein, professora? Nada. Alguém mais, queridos? Não? Então, vamos dar tchau. Tchau, professora. Boa noite. Oi, Bruna, querida, boa noite. Até sábado, meu bem. Boa noite. Até sábado. Tchau, professora. Boa noite, professora. Tchau, querida Flaviane, Edson, boa noite. Recebi já seu trabalho, Edson. Tchau, professora, boa noite. Beleza. Boa noite, Amanda, Ana. Tchau, prof. Tchau, Boa noite. querida, boa. Gratidão. Eu que agradeço. Alguém mais? Tchau, Mazé. Tchau. Ô, professora, eu posso fazer só uma perguntinha rápida? Pode fazer, claro, total. Peraí, professora, porque eu estou assistindo aula aqui